Então aqui a gente vai testar uma das funcionalidades do Google Calendário, né, então que é basicamente a possibilidade de você fazer agendamento e você definir no próprio calendário, em quais horários você pode fazer esses agendamentos, quais as restrições de hora de antecedência e janelas de intervalo entre um agendamento e outro. Basicamente, como é que a gente começa, né, eu vou, por exemplo, pegar aqui o horário comercial das 9 da manhã até as 5 da tarde, que é o meu horário de trabalho aqui na empresa, né. E ao invés de colocar evento, tarefa, eu vou em agendamento de horários. Ele vai pedir um título, eu vou chamar de consultoria. E aí ele vai primeiro dizer que é basicamente segunda-feira, e aí ele travou esse horário aqui, mas eu vou vir aqui em configurar o compromisso. E aí aqui ele aparece todos os outros dias da semana, pergunta se vai repetir semanalmente, pergunta a duração dessa janela, padrão de evento que você vai fazer os agendamentos, ou seja, qual é a duração do evento que eu estou querendo fazer agendamento, né. Se ser, por exemplo, a minha consultoria vai ser algo em torno de 1 hora, pode ser que seja 1 hora e meia, 2 horas, seja uma sessão um pouco mais extensa. E vamos dizer que eu consiga fazer isso todos os dias úteis. Então eu coloco aqui no mais, posso até copiar o horário para todo mundo, né, mas no caso vai ser só de segunda a sexta. Eu acho que ele já reconhece que é o horário, padrão comercial de 9 às 5, e ele já adiciona, mas eu poderia, por exemplo, dizer que na sexta eu tenho um pouco mais de tempo, eu posso trabalhar até às 7 da noite. E aí aqui, só na sexta, ele sabe que eu tenho 2 horas a mais. E aí eu posso, no meu caso, o que é muito importante, estou morando na França, então o meu fuso é o fuso de Paris, só que a pessoa que for ver o agendamento depois no link, ela vai estar vendo no fuso configurado do Google dela ou do calendário que ela estiver usando, então eu posso definir as horas minhas daqui que eu tenho disponibilidade, então no caso certamente eu não poderia estar definindo das 9 às 5, porque é o horário que eu estou na empresa trabalhando, então não poderia estar atendendo fazendo outra coisa, mas eu posso definir os horários que eu tenho, principalmente à noite e final de semana, e a pessoa, quando ela estiver olhando, ela vai estar vendo no horário comum dela, né. Tipicamente seria algo das 7 da noite às 10 daqui, estamos com 5 horas de fuso, que daria então perto das suas 2 da tarde até as 5 da tarde do Brasil. Estou falando do horário do Brasil, obviamente, né, que seria o GMT-3. E aqui, por exemplo, temos algumas outras configurações. Eu gosto de dizer que está disponível agora, ou seja, assim que eu clicar em próximo e ativar, vai estar disponível já para fazer os agendamentos. Posso dizer que começa algum tempo, ou até mesmo que ele esteja limitado a não estar ativo por um tempo. Suponha que eu tire férias, eu queira que por algumas semanas esse agendamento não seja possível. Qual é o tempo máximo de antecedência? Ou seja, a pessoa, quando clicar no link gerado, ela vai conseguir ver de hoje até quantos dias na frente. 60 dias a 2 meses é muito tempo. Então vamos supor que a pessoa, sei lá, faça abro o agendamento uma vez por, sei lá, no começo do mês, eu ponho os 30 dias. É certo que daqui uma semana eu vou ter 30 dias na frente também dessa uma semana, mas eu vou pôr 30 dias, ou seja, a pessoa não vai poder hoje, em 8 de julho, marcar em setembro, por exemplo. Eu não quero que, ou mesmo em agosto, né. Em agosto ela vai poder, né, 8 de agosto, mas eu não quero que ela tenha possibilidade de agendar tão lá na frente, porque nem eu sei o que eu vou estar fazendo daqui a 60 dias. Não tenho certeza nem que eu vou estar fazendo daqui a 30, mas eu não quero, né, por exemplo, nesse meu caso, permitir que a pessoa tenha um acesso ao futuro tão distante de mim. E eu quero que, por exemplo, ela possa agendar com 4 horas de antecedência. Para meu tipo de consultoria é muito pouco. Eu gostaria que eu tivesse pelo menos 2 dias em relação ao horário que ela marcou, de eu saber que ela marcou, e aí eu me organizar adequadamente para poder fazer o atendimento. E aí aqui, disponibilidade ajustada, indica os horários que você está disponível. Aqui é um caso em datas específicas, por exemplo, seria, suponha, próximo feriado aqui na França vai ser domingo, mas é o 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha. Eu queria que naquele dia do feriado, se ele fosse no horário comercial, eu sei que eu não ia trabalhar, e eu poderia dizer que naquele dia em particular eu poderia ter horários diferentes, porque eu sei que é um feriado específico do país ou em alguma outra data comemorativa. Então eu posso adicionar um dia pontual que eu sei que eu não vou ter um compromisso ou alguma outra coisa, ou vou ter uma janela mais flexível. Configurações dos eventos. Aqui é importante, por exemplo, suponha que eu não seja uma máquina, quer dizer, suponha não, eu não sou uma máquina. Eu não consigo sair de um atendimento em 0 segundos e começar um novo e dar um flash no meu cérebro, eu já saber exatamente qual é a circunstância do próximo cliente, o que que ele vai estar, o que eu tenho que discutir com ele e tudo. Eu preciso de um tempo para tomar uma água, pegar uma água ou tomar uma água, inclusive uma aqui, tomar um café ou
respirar ou tomar um sol ou comer alguma coisa se eu estiver com fome, ou mesmo sentar, fazer as anotações do final do atendimento que eu acabei de fazer, ler as anotações que estavam no próximo atendimento para eu entender, lembrar pelo menos em que pé a gente estava com o próximo cliente. Então, suponho que para isso eu preciso de 10 minutos. O que ele vai fazer então? Ele sabe que, ainda que eu tenha das 9 às 5, eu preciso desse gap de 10 minutos entre um e outro. Ou seja, se alguém marcar, por exemplo, às 9 horas até às 10, a pessoa não consegue marcar. Se alguém já fizer esse atendimento, a pessoa não vai conseguir marcar às 10 horas uma outra pessoa. Por quê? Eu vou ter 10 minutos de folga depois dos 9 às 10, que alguém já marcou. Então só vai estar disponível a partir das 10h10 até as 11h10, e aí 11h20 até meio-dia e 20, e assim sucessivamente. Ou seja, a pessoa precisa de uma gordurinha entre um atendimento e outro. É certo que, se eu precisar de muito tempo entre um atendimento e outro, eu vou começar a ter um problema. Eu vou começar a ter menos horários disponíveis. Ainda que a janela esteja fixa, eu não vou conseguir atender por conta dessa gordura se ela for muito grande. Então eu tenho que deixar ela pequena. Não tem caso de que tenha 5 atendimentos no dia, assim sucessivamente, então não chega a ser aplicável para mim ainda, mas para quem tem muitos atendimentos sucessivos, ter essa gordura é bom para evitar que você tenha que sair correndo atropelado para poder se preparar para um próximo atendimento, sendo que você acabou de sair de um outro. Então tem essa vantagem. E também, suponha que eu também, novamente, não sou uma máquina. Eu não consigo fazer mais do que, sei lá, 5 atendimentos no dia. Então, aqui ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janelas. Eu disponibilizo esse link, começo as pessoas a fazer o agendamento. A partir do momento que alguém na segunda, dia 8, marcar a quinta sessão, o dia 8 não vai estar mais disponível, porque o Google vai entender que eu cheguei no meu número máximo de atendimentos, ainda que eu tenha mais horários disponíveis, e aí, quando ele preencher aqueles horários, vai falar, o Rodrigo, há 1 ano, ele não vai conseguir atender uma sexta pessoa no dia, só tem horário disponível a partir do próximo dia. Se, obviamente, não tiver 5 atendimentos já marcados. Então, isso daqui é uma forma de controlar também o teto, né? O quanto que eu consigo atender num dia sem ficar louco, sem perder a qualidade do atendimento. E aí, aqui, se tiver algum conflito de horário, o que vai acontecer, na verdade? Primeiro, ele vai perguntar qual é o calendário padrão, né? Aqui eu vou seguir para não perder a linha do raciocínio, mas é aquele nome do calendário que você deixa ali na esquerda do Google. Qual é o tipo de calendário que você está vendo? Tem aniversários, tarefas. O meu calendário padrão aqui para essa conta é agendamentos. Ele vai verificar a disponibilidade, ou seja, suponha que depois que eu. Acho que dá para mostrar por aqui. Suponha que no dia 10 eu tenho um compromisso a 1h da tarde, eu tenho consulta no médico. Obviamente eu não vou estar disponível. Então ele vai ver se, ainda que eu tenha dito que das 9 às 5 eu posso atender, a agenda pessoal do Rodrigo tem algum evento que ele marcou como ocupado. Eu tenho que marcar como ocupado o outro evento, senão, se eu deixar como livre, ele ainda deixa disponível o horário, né, a janela. Mas se eu marcar que dá 1 às 2 eu tenho consulta médico, ele vai saber que na quarta do dia 10 não tem como ninguém marcar da 1 às 2, porque existe um evento ocupado do Rodrigo na agenda dele normal, que vai impedir que, ainda que numa janela de 9 às 5, ele faça atendimento da 1 às 2. Então a pessoa não vai conseguir marcar, porque o Rodrigo já vai estar ocupado com alguma outra coisa. Então isso aqui é mais para garantir que não tenha choque de outros eventos e que permita que você tenha um horário meio que fixo, disponível para atendimento, mas que ainda assim você consiga encaixar a sua vida dentro dessa janela, porque eventualmente você tem que ir no banco, você tem que ir no médico, você tem que buscar o filho na escola, alguma coisa desse sentido. Se de alguma coisa imprevista, vai lá, coloca o evento. Tem como, obviamente, cancelar um agendamento, você mesmo ou o próprio cliente. Isso, inclusive, eu acho que é o próximo item. Aqui, você pode colocar um nome, uma foto, no caso vai ser a foto e o nome da conta do e-mail, né? Então, já vem automático. Pode colocar um evento, uma ligação, uma reunião presencial. Normalmente, por ser Google, vai ter um link do Google Meet. Pode dar uma descrição. Então, por exemplo, aqui, janelas de atendimentos possíveis para julho de 2024. Aí você dá um nome bonitinho, pode pôr umas informações. Atenção, embora já tenha configurado, não marcar horário com antecedência com menos
de 48 horas de antecedência. Embora automaticamente o sistema já vai dizer isso, já não vai permitir que você faça um atendimento naquele horário. E aí, formulário de reserva, basicamente precisa de alguma informação da pessoa, além do nome, sobrenome e e-mail. Pode colocar algum outro item, não sei, telefone, pode configurar um item particular, lá, CPF, se você precisar para colocar na nota fiscal ou CNPJ, se for uma empresa. Publicação de política de pagamento e cancelamento. Isso aqui primeiro só funciona para premium, então eu vou conseguir configurar. Ou seja, basicamente, né, a pessoa tem uma tolerância de em 12 horas antes do atendimento desmarcar sem reembolso. Se eventualmente aqui dá para configurar pelo jeito automaticamente, para se a pessoa desmarcar dentro da janela que é proibida, já vai ter algum tipo de cobrança aparentemente. Não tem a função, nunca usei, é recente inclusive, quando eu comecei a configurar a primeira vez não tinha essa política de cancelamento, mas ainda por cima, a melhor de todas, lembrete. Então vai disparar o e-mail, a pessoa marcou o agendamento, ela recebe o e-mail. Normalmente é como eu recebo também, sabe? E eu sei que alguém combinou um horário, então olha o convite que vem na minha caixa de e-mail. E aparentemente, se eu tiver também outro plano pago do Google, eu posso fazer mais lembretes. O padrão é aquele que vai o evento que a pessoa tem que aceitar. Inclusive, quando eu ponho um link de uma teleconferência, um Google Meet da vida, a pessoa, para poder acessar sem ter que pedir autorização, ela tem que dar o sim, né? Eu aceito o evento do Google Calendário, para poder ter permissão para poder acessar a reunião sem ter que pedir autorização pro anfitrião. E aí eu salvei aqui. Então, de novo, para mostrar, né? Primeiro, ele sempre vai ficar aqui mostrando. Tá na minha janela de agendamentos, então se eu ocultar, essa é a agenda que eu permiti que aparecesse esse evento. E aí suponho que aqui no dia 10, como eu disse, dá umas duas, eu vou ter médico. E aí, quando eu estiver no médico, eu vou estar ocupado. Então, quando eu estiver ocupado, eu clico aqui, ele pode me aqui abrir a página de agendamento, ou compartilhar, então vai gerar um link que me envia essas informações, e a janela que é permitido eu fazer qualquer agendamento de consulta. Eu vou abrir aqui a página, ele vai me mostrar primeiro. Por que ele não mostra hoje? Porque já são 10 horas da noite. Por que ele não mostra terça? Porque eu preciso de 48 horas de antecedência. Mesma coisa, por isso que ele não mostra quarta. Também 10 horas da noite, 48 horas, seria 10 horas da noite da quarta. Então, aquilo que eu tentei de fazer, colocar um evento no dia 10, às 2, não funciona. Eu vou colocar na quinta. Aí aqui, obviamente, eu não dei uma atualização. Agora que eu fiz a atualização, ele simplesmente mostra que eu não tenho horário da 1 até as 2, tá vendo aqui? Porque o Rodrigo vai ter um evento chamado médico que impede ele de fazer o atendimento. Esse daqui é um panorama geral, basicamente, de como funciona. Eu posso, eventualmente, né, suponho que na sexta eu vou estar de férias. Eu posso excluir e dizer que só nessa semana eu quero excluir toda essa janela do dia 12. Ele não vai estar mais disponível para a pessoa agendar no dia 12. Mas, na semana que vem, vai estar lá de volta normalmente. Dá uma certa flexibilidade, dá um certo controle, desde que você também tenha um bom acompanhamento da agenda, mas para você fazer esses agendamentos automáticos e deixar um pouco mais a cabo do cliente, né, do paciente, do qualquer variável que seja, né, que ele possa ver os seus horários, obviamente, aqui não é nada marcado em pedra, existem exceções, mas para você ter um pouco mais de automação, né, do processo de agendamento, e aí e também dá um pouco mais de liberdade para a pessoa, né, não tem que ficar trocando mensagem toda hora, qual horário que você pode, qual horário que eu posso, não, mas eu olhei na minha agenda aqui, não vou poder porque eu tenho ido ao médico. Com esse agendamento, a agenda do prestador de serviço, né, ou do prestador de serviço, ela já fica automática e vocês têm um direto controle e manipular para dizer quais horários você de fato pode estar atendendo e prestando seu serviço. Perfeito? A gente vai tentar seguir um pouco mais com o vídeo dessa série de um pouco mais de gestão e automação dos processos de um negócio, de uma pessoa, de né, um autônomo ou um prestador de serviço individual, um freelancer, alguma coisa nesse sentido. E aí eu espero estar trazendo um pouco mais de ferramentas que podem estar auxiliando nessa caminhada. Perfeito?